Queria convidar as crianças, aquelas que estão presentes aqui, até 9 anos, para que possamos conversar um pouquinho. Depois que elas conversarem aqui comigo, vão depois seguir para ouvir mais um pouco da palavra de Deus com os pastores numa sala específica. Deixa chegar a turma. Muito bem, crianças. Tudo bem com vocês? Sim? Sim mesmo? Deixa eu ouvir de novo. Tudo bem com vocês? Sim? Muito bom. É uma alegria ter vocês por aqui, viu? Fico muito feliz de estar com vocês juntos para a gente adorar a Deus. Não é bom? É bom, não é? Ah, sim. Eu estava desconfiado que não fosse. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Eu sei que geralmente a gente não fala muito sobre isso quando a gente está conversando com crianças. Mas eu preciso ensinar vocês muitas coisas que estão na palavra. E uma delas é sobre o que acontece depois que a gente morre. Eu queria saber uma coisa com vocês aqui. Vocês sabem o que acontece depois que a gente morre? Oi? Então, eu quero saber o que vocês sabem sobre o que acontece com as pessoas depois que elas morrem. Alguém sabe? Vão para o céu. Ok, é verdade. Hã? Vão encontrar com Jesus. Sim, é verdade, isso mesmo. Hã? E aquelas que são decaídas, você que me diga, eu estou perguntando, Ah, tem uns que vão para o lago de fogo? Aham. É verdade, é verdade. Mas e o corpo, gente? O que acontece com o corpo? Hã? Fica na terra. O corpo fica na terra. Só isso? O corpo fica na terra e acabou? E aí? E o espírito vai para Deus? De vez em quando, né? Aham. Muito bem. Vocês já ouviram falar da ressurreição? Sim? E o que é ressurreição? Aqueles que revivem. E eles revivem com corpo ou sem corpo? Sem corpo? Um corpo bom, um corpo diferente. Um corpo glorificado. Será isso? É? Então deixa eu falar com vocês aqui uma coisa bem importante. Vocês sabem que Jesus morreu, sim? Mas ele ficou morto? Não? Ele voltou para o céu. E antes disso, o que aconteceu? Ele ressuscitou. É verdade, Jesus não ficou morto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Mas ele ressuscitou só o espírito ou o corpo também? Com o corpo. As pessoas viram ele. Ele até comeu com o pessoal, sabia? Ele se encontrou com os discípulos e eles comeram. Legal, né? Jesus comeu com os discípulos. Vocês gostariam de comer com Jesus? Sim? Mas para comer com Jesus tem que ser no corpo, não é? Então tem uma notícia muito boa para dar para vocês. É que a morte não é o fim. Presta bem atenção aqui, ó. A morte não é o fim. Por que ela não é o fim? Porque nós cremos que, assim como Jesus ressuscitou, todos aqueles que amam Jesus, mesmo que morram, eles também vão ressuscitar. Isso mesmo, eles vão ter vida novamente e no corpo. O corpo da gente vai ser transformado, vai ser um corpo glorificado. Mas é o corpo, é um corpo físico, em que a gente vai poder comer, vai poder beber, igual ao de Jesus. Eu não sei explicar muito isso não, mas fica tranquilo. Todo mundo vai poder experienciar isso, todo mundo vai poder provar disso, e vai ser muito bom. Por enquanto, eu só quero que vocês não esqueçam, a morte não é o fim. Nós temos uma esperança, a esperança da
ressurreição. Vamos falar comigo? A esperança da ressurreição. Muito bem. Feche os olhinhos, vamos orar comigo. Obrigado, Senhor, pelos nossos filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede a alegria de tê-los aqui no culto e poder, Senhor, aprender da palavra juntamente com eles. Que o Senhor abençoe aos pais que estão aqui e que o Senhor dê capacidade para todos nós para educarmos nossos filhos o caminho do Senhor. Que eles sejam abençoados agora no tempo que vão aprender um pouco mais sobre quem Tu és e que eles possam fazer isso não só agora, mas durante a vida inteira. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vocês vão ali, ó. Está vendo aquele portão? Podem seguir lá. Deus abençoe vocês. Muito bem, meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos expondo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, agora vamos para o capítulo 15. Ou melhor, já estamos no capítulo 15. Na semana passada, o reverendo Gustavo iniciou a exposição do capítulo 15 e hoje vamos continuar, dessa vez dos versículos 12 até 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós rogamos por iluminação, que o Teu Espírito Santo conceda que possamos compreender a Tua palavra, que o Senhor nos conceda que possamos aplicá-la à nossa vida, para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, o mundo se apega a muitos tipos de falsas esperanças. Vocês sabem que as pessoas se acostumam com essa vida. Elas começam a ter certos prazeres ou deleites com esse mundo e passam a gostar do tempo que aqui estão. Alguns, de fato, gostam tanto que se apegam a características, a porções, a aspectos da criação. Se apegam a prazeres desse mundo e muitas vezes a sua esperança está conectada, está ligada a essas coisas desse mundo. Muitos fazem isso através do dinheiro, muitos fazem isso através de algum tipo de status ou poder político. Muitos se apegam a prazeres dessa vida ligados a questões sexuais, a questões de vícios dos mais variados, como jogos, bebidas, drogas ou coisa do tipo. Alguns, talvez mais piedosos, se apegam às coisas dessa vida como filhos, casamento, trabalho. O ponto é que muitos vivem para esses aspectos
da vida e suas esperanças estão aí, nesse mundo caído. Outros, por outro lado, terminam por se decepcionar com essa vida. Talvez os prazeres não lhe foram suficientes. Talvez o dinheiro acabou. Talvez as farras, os amigos se perderam. Talvez o casamento acabou. Os filhos cresceram, viajaram, não estão mais presentes. Onde está a esperança? E não é à toa que muitos se perdem no meio dessa desesperança da vida. Não é à toa que muitos terminam por se perder em busca de prazeres que não acham, se frustram e começam a tratar esse mundo como inferno, enquanto que outros tratam como se fosse o próprio céu. As duas perspectivas, os dois caminhos estão equivocados fundamentalmente. Porque esse mundo não nos foi dado para ser o céu, nem tampouco para que fosse o inferno. Nessa noite nós vamos verificar que há um problema na igreja de Corinto, ou mais um problema na igreja de Corinto. O fato é que muitos daquela igreja, por conta da vida pagã, por conta da mentalidade que eles receberam da sociedade grega, especialmente conectada com a ideia de uma inferioridade pelas questões materiais do corpo, estavam defendendo a hipótese de que não havia ressurreição. Que essa coisa de ressurreição do corpo é conversa fiada, é mito. Isso se dá especialmente porque dentro daquela cultura havia uma predileção pelas coisas não físicas, as coisas espirituais. De modo que aquilo que é físico, aquilo que é corpóreo, era naturalmente tratado como uma coisa má. E de fato essa doutrina, ela adentrou na igreja cristã e ela se desenvolveu posteriormente a ponto de depois ser criada uma seita que foi duramente combatida pelos cristãos, chamada gnosticismo. Essa seita tinha uma influência tanto da filosofia grega, quanto da religião judaica, e uma mistura muito estranha de cristianismo. Muitos chegavam a dizer, inclusive, que não houve encarnação de Cristo, porque Jesus, sendo Deus, não poderia ter tomado a forma de carne humana, porque isso era naturalmente algo mau, pecaminoso, errado. E por isso muitos deles atribuíam a encarnação a algo como se fosse uma certa aparição espiritual, alguma coisa que não deveria ser literalmente interpretada. Esse problema, é claro, não é exclusivo da igreja de Corinto. Nós vivemos também num problema sobre a doutrina do corpo. Talvez muitos de vocês, assim como eu perguntei às crianças, e eu dissesse, o que acontece com as pessoas quando elas morrem? Diriam algo parecido do que elas disseram. Vão para o céu, vão para o inferno, ou coisa do tipo. E se eu perguntasse sobre o corpo, talvez muitos de vocês dissessem simplesmente que é uma questão que está enterrado. Mas poucos pensariam que o corpo, de fato, é alguma coisa que Deus criou, que pertence ao nosso ser, que pertence a quem nós somos, de tal forma que nós haveremos de reavê-lo após a morte com a ressurreição. Isso se dá especialmente porque muitos estão ainda ligados a essa ideia de que as coisas materiais são naturalmente ruins, enquanto que nós deveríamos nos dedicar àquilo que, de uma certa forma, pareçam ser mais espirituais, aquelas coisas que não são decorrentes do corpo. Mas hoje, pela graça de Deus, vamos poder contrastar essa falsa doutrina com a verdadeira esperança da ressurreição. A esperança que todos nós precisamos ter como crentes,
Porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e o seu corpo está vivo e pulsa como um corpo glorificado. Primeiramente, nós observamos no versículo 12 ao 14, que sem ressurreição não há pregação e não há fé. Veja comigo o texto. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E agora o versículo 14, observe. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. O apóstolo Paulo aqui observa que a pregação do Evangelho, ela consiste no conteúdo, no assunto que envolve a morte e ressurreição de Cristo. E isso já vimos bastante no sermão do reverendo Gustavo no domingo passado, onde ele nos expôs com muita presteza o versículo 1 ao 11. Mas diante desse fato, de que a pregação consiste na morte e na ressurreição, se alguém mantém esse pensamento mundano de que o corpo não ressuscita, de que o corpo para nada serve, e uma vez enterrado, nós não devemos nos preocupar com isso, nós também precisamos entender que Cristo também não ressuscitou. E então, nesse sentido, ele passa a fazer um exercício de lógica. Eu sei que alguns de vocês vão ficar estranhando aqui, talvez não estejam muito habituados a falar de lógica, mas é o que Paulo faz. Ele desenvolve um argumento lógico para mostrar o grande problema de se pensar que Cristo não ressuscitou porque não há ressurreição. Esse exercício hipotético ou lógico que ele faz é conhecido dentro da argumentação retórica como apelo ao absurdo. E ele foi muito bem desenvolvido por um filósofo chamado Sócrates. E nos diálogos que Platão escreveu sobre Sócrates, várias vezes Sócrates começa a fazer perguntas àqueles que estão conversando com ele, até que finalmente reduz as ideias daqueles que estão conversando ao absurdo. Simplesmente não é possível o que você está defendendo. Mas não é só Sócrates que fez isso não. O apóstolo Paulo se vale não só dos grandes filósofos gregos, mas também do próprio Senhor Jesus Cristo, porque foi Jesus que, quando acusado de poder ter a capacidade de expulsar demônios, os fariseus disseram, ele faz isso porque serve a Belzebu. E Jesus fez, espera aí, se Belzebu está expulsando o demônio, a casa está dividida. E casa dividida não subsiste. Não pode ser esse o caso. Jesus quis mostrar aos fariseus que a ideia deles era um absurdo. Ela não poderia manter-se minimamente dentro da realidade. E de modo assim muito curioso, o apóstolo Paulo passa a nos mostrar se de fato fôssemos levar essa ideia de que não existe ressurreição até as últimas consequências. O que aconteceria? E como eu disse, a primeira coisa é que a própria pregação do Evangelho estaria fadada ao fracasso. Porque se a pregação constitui-se do anúncio, do testemunho, da pessoa e da obra de Cristo, e isso envolve dizer que Ele morreu e que Ele ressuscitou, não há o que pregar. Do que adianta pregar e anunciar um homem que meramente viveu aqui por um tempo e agora está morto? Que diferença faz, portanto, Jesus de Buda, de Maomé, de Allan Kardec, e de outros grandes nomes que teoricamente instituíram uma religião? Que diferença faria de Jesus Cristo se Ele morreu e não ressuscitou? O apóstolo Paulo deseja mostrar, portanto, que se de fato não crermos na ressurreição do corpo, nem adianta pregar, nem adianta testemunhar,
porque isso não vale de nada. Na verdade, é até mais grave, porque se a fé vem pelo ouvir da pregação, como o mesmo apóstolo Paulo diz aos Romanos, então, não só a pregação está fadada ao fracasso, mas a própria fé. O próprio ato de crer, porque no que se crerá, se estamos apenas falando de um mero homem que morreu e não ressuscitou. É nesse sentido, portanto, que nós precisamos observar a importância da ressurreição do corpo de Cristo. A ressurreição, ou melhor dizendo, não só a morte do corpo de Cristo, mas a ressurreição do corpo de Cristo. Aquele que morreu, ressuscitou. Nesse sentido, um importante teólogo, Santo Anselmo, menciona no seu livro Por que Cristo, ou Por que Deus encarnou, que aquilo que Cristo assumiu, aquilo que Cristo encarnou, Ele redimiu. E eu poderia dizer, a partir do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que aquilo que Cristo não ressuscitou, Ele não redimiu. O que significa que se nós não crermos que Cristo ressuscitou com o seu corpo, nós também não deveríamos crer que Ele pode redimir cada um de nós, inclusive o nosso corpo. O ponto, portanto, que Paulo mostra é que se não houver pregação, não há o que crer. Se não houver o que crer, não há redenção. Na verdade, ele vai piorar a situação. Porque se não há pregação e não há fé, o versículo 15 e 16 nos fala que também o evangelho é uma grande mentira. Veja comigo. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Observe, portanto, que o testemunho dos crentes não passa de balela. Muitos e muitos cristãos foram levados à morte, foram levados às arenas por defender a ressurreição de Cristo. Esse era o grande ponto que machucava os ouvidos dos judeus, que incomodava os ouvidos dos gregos e dos pagãos. Vocês lembram, por exemplo, quando o apóstolo Paulo estava anunciando o evangelho em Atenas? E enquanto fazia toda a exposição a respeito daquele que faz com que todas as coisas se movam, aquele que criou todas as coisas, e falando desse Deus que era desconhecido para aquele povo, mas que ele o conhecia e poderia apresentar para eles. De repente, ele pôs-se a falar de Jesus Cristo, da sua obra maravilhosa, até que finalmente ele disse, e esse Jesus morreu e ressuscitou. Nessa hora, o povo de Atenas, acostumado com muitas teorias, disse, opa, para com essa conversa aí. Sobre isso, vamos te ouvir em outro momento. O que você está dizendo é um absurdo, não faz sentido, porque você está falando de alguma coisa que não faz parte da nossa realidade. O mesmo se dava pelos judeus, ou vocês não lembram, que os primeiros que acusaram os cristãos de serem mentirosos quando falavam da ressurreição de Cristo, foram exatamente os judeus, juntamente com os romanos, que confabularam a tese, a hipótese, de que os cristãos haviam, na verdade, o quê? Escondido o corpo do mestre. E ele não havia ressuscitado. Essa tese, obviamente, ela cai por terra por uma pergunta, simplesmente. Quem morreria por uma mentira que ele mesmo contou? Como que os discípulos de Jesus Cristo desenvolveriam uma tese falsa, mentirosa, a respeito do mestre,
de que ele haveria ressuscitado. E exatamente por dizerem isso, foram levados à crucificação. O apóstolo Paulo foi decapitado, muitos levados para serem comidos vivos por animais, por inventarem uma mentira. Alguns morrem por mentiras, é verdade. Mas difícil alguém morrer de modo tão trágico por uma mentira que ele mesmo criou. De modo que o que Paulo nos mostra de fato é que se não crermos na ressurreição, como foi anunciada pelos discípulos, como foi anunciada pelos apóstolos, testemunhada com seu próprio sangue, o sangue dos mártires, nós certamente estaremos tratando a igreja como uma grande farsa. Não há motivo para estarmos reunidos aqui. Tudo não passa de mentira. E ele desenvolve mais um pouco a hipótese. Se não há ressurreição, também não há perdão de pecados. Também não há remissão de pecados. Veja o versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. O raciocínio é simples, meus irmãos. Nós cremos, segundo o apóstolo Paulo, na justificação pela fé. Que nós nos apropriamos dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Que nós recebemos a redenção por meio da fé. Por crermos nessa obra maravilhosa que Ele fez, naquela cruz horrenda, derramando o seu sangue, tendo dilacerado o seu corpo, para que pudéssemos ter redenção. E é Paulo quem explica isso, ao nos dizer que não é por obras, mas pela graça. E essa graça, portanto, ela se aproxima de nós por essa fé que o próprio Deus nos concede para crermos de modo assombroso naquilo que Cristo fez. Porque a fé, queridos, é esse movimento de confiança última em algo. E especialmente aqui, nós estamos falando na obra de Cristo Jesus, ao morrer e ressuscitar. Portanto, se ao sermos chamados de justos, como Paulo explica aos Romanos, fazemos isso porque Ele morreu a nossa morte e ressuscitou para que vivêssemos a sua vida. Se isso é verdade, e nós negarmos essa possibilidade, consequentemente, não há perdão. Estamos condenados. Se Cristo não ressuscitou, estamos condenados. E todos nós, mesmo que tenhamos confessado nossos pecados aqui no momento de confissão, não recebemos perdão algum da parte de Deus. Porque não há perdão sem que haja a morte e ressurreição de Cristo. Simplesmente não é possível haver salvação sem que Ele tenha ressuscitado de maneira maravilhosa. Nesse sentido, portanto, o versículo 18 piora o quadro. Veja comigo. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Não basta simplesmente que nós estejamos numa situação desfavorável de pecado. Não basta somente que nós estejamos numa situação de condenação. Aqueles que morreram, morreram sem esperança alguma. Aqueles que morreram estão fadados ao inferno. Porque não há remissão, não há perdão, não há salvação. Veja, mesmo numa hipótese tão maluca como essa que Paulo está trabalhando, mesmo numa avaliação tão descabida como essa, em que não há ressurreição, não há salvação, e todos nós somos condenados, ainda assim Paulo de modo algum considera a hipótese de que Deus não exista.
Mas esse é o problema. É que se Deus existe, e Ele existe, e não há ressurreição, estamos condenados. A ira de Deus pesa sobre nós, a ponto de que se morrermos hoje, não há esperança alguma. Aqueles que vocês amam e que morreram, esqueça, vocês não os verão mais, porque não há ressurreição. E eu espero que vocês estejam tão incomodados quanto eu estou com essa hipótese. Porque é exatamente isso que Paulo deseja que nós sintamos. O incômodo ao vermos o absurdo que é não crer na ressurreição do corpo. E, portanto, ele conclui no versículo 19, que se não há ressurreição, toda esperança é falsa. Se a nossa esperança, diz Paulo, em Cristo, se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se não há ressurreição, não há esperança. Se não há esperança, o que nos resta é tristeza, dor e sofrimento. Se não resta esperança, tudo o que fazemos hoje é fracasso. O teólogo e filósofo Blaise Pascal ficou conhecido por uma ideia sobre a hipótese da ressurreição. Ele diz o seguinte: se Jesus, sendo Deus, não ressuscitou, existem duas opções para todos. Alguns que creem e apostam, essa é a tese dele, a tese da aposta, e apostam que ele de fato é real, que de fato Cristo ressuscitou, e vivem de acordo com o que apostaram, podem estar certos ou podem estar enganados. Se eles estiverem enganados, passaram nessa vida, mas na outra, ou melhor, não há outra, porque tudo não passa de matéria. Então, não perderam tanta coisa assim. Se estiverem certo, ganharam tudo, porque apostaram na maior de todas as realidades, que Cristo, de fato sendo Deus, ressuscitou. Mas se você não crê, se você estiver certo, não ganha muita coisa, afinal de contas, não existe nada além da morte. Se você estiver errado, você perde tudo. A ideia de Pascal era mostrar que se formos considerar como uma mera aposta a nossa vida, e ela não é uma mera aposta, mas se isso fosse possível, o melhor a fazer era apostar que Cristo, de fato, é Deus e que Ele ressuscitou. Porque, na pior das hipóteses, nós não perderíamos nada. Mas o apóstolo Paulo desenvolve um outro argumento, mais complicado e mais duro de ouvir. Ele diz o seguinte: se você apostou que Jesus ressuscitou e Ele não ressuscitou, você perdeu tempo. Você se reuniu com pessoas no domingo, você procurou ser santo, você procurou se abster das coisas dessa vida, mas tudo isso não tem significado algum. Graças a Deus, meus irmãos, que tem o versículo 20, que eu não vou expor, porque meu sermão termina no 19, mas o 20 é necessário para que nós possamos nos aliviar diante das boas novas. Olha o versículo 20. Mas
de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Toda essa hipótese, tudo que ele falou, não passa de um mero raciocínio lógico, porque na verdade Cristo ressuscitou. Então, acompanhe comigo, a nossa pregação não é vã. A nossa pregação é a realidade mais pura. A nossa pregação é a verdade mais exata sobre o mundo. A nossa pregação que diz respeito àquele que veio a esse mundo e em seu amor viveu, até que finalmente entregasse sua vida na morte, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo está para todos sempre, e intercede pelos seus todos os dias à destra de Deus Pai. Essa realidade é incomparável com qualquer outra coisa que exista nesse mundo. E louvado seja o nome do Senhor, porque podemos crer nisso e sermos transformados todos os dias mediante a glória do Filho que se manifestou em carne e habitou entre nós. E portanto, o que nós testemunhamos não é falso, é a verdade. Não é apenas uma verdade. Nesse mundo que nós vivemos das narrativas, não é uma narrativa, é a narrativa, é a verdade que dá sentido a tudo, que faz com que nós realmente possamos ver esse mundo, que possamos olhar para as coisas que acontecem e saber que tem um sentido, que tem um significado, porque Ele ressuscitou, vivo está para todo sempre. E de fato, Ele ressuscitou e nós somos justificados. Nós não estamos condenados, meu irmão, minha irmã, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Porque o sangue de Cristo justifica o mais vil pecador e nos faz habitar com Ele em nuvens, o qual o apóstolo Paulo aos Efésios já diz que nós já habitamos com Ele. É por isso que nós não estamos, de modo algum, recebendo a ira de Deus. E nem haveremos de receber no porvir. Não é o juízo que nos espera. E aqueles que estão acompanhando comigo a nossa exposição de Apocalipse sabem o que isso significa. Não é o juízo que nos espera. O que nos espera é a presença eterna de Deus. O que nos espera são novos céus e nova terra. O que nos espera são prazeres que este mundo não pode dar e oferecer. O que nos espera é que a morte não é o fim. Porque nós temos esperança. E mesmo que hoje você vá para a sua casa e não acorde amanhã, há esperança. A morte não é o fim. A morte não venceu a Cristo. Ele venceu a morte e vivo está, assim como também venceu a morte por nós, porque Ele morreu para que a morte morresse nele, a fim de que tivéssemos vida para todo sempre. Essa é a nossa esperança. Ela não se resume a um pedaço dessa vida. Meus irmãos, quanto tempo nos resta? Para mim, talvez 10, 20, 30, 40, 50, 60 se eu viver que nem a minha avó. Mas será que tudo isso eu tenho ainda? Mas isso é tão pouco comparado à eternidade que nos espera. Isso é tão pouco comparado às coisas que haveremos de viver com Ele, naquilo que está reservado para os santos.
É por isso que você não deve se acostumar com essa vida. É por isso que você não deve se acostumar com os pequenos prazeres que essa vida te dá, ainda que eles sejam da graça do Senhor. Mas não se acostume. Só lembre-se que isso é apenas um pedaço, uma pequena porção daquilo que te espera por Cristo Jesus. Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Este mundo não é o bastante. Tenhamos esperança, porque há muito mais. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, nós te louvamos e bendizemos, ó Pai, pelo privilégio de sermos encorajados pela esperança, pelo privilégio de ouvirmos a verdade de que esse mundo aponta para algo muito maior e que os nossos corpos que hoje padecem pelo tempo haverão de ser transformados na ressurreição, a fim de que habitemos, ó Deus, contigo, com teu Filho, com teu Espírito Santo, para toda a eternidade, num deleite, o qual nós não podemos nem mesmo medir. Ó Deus, que meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo hoje, possam perceber que nós devemos fugir das falsas esperanças que esse mundo pode trazer, e não nos enganemos, mas antes possamos saber que seja sofrendo, seja tendo prazer, esse mundo não é o bastante. O Senhor nos chama para olhar para cima, para olhar para a esperança da ressurreição, daquilo que virá, daquilo que certamente haveremos de ter por meio da redenção maravilhosa e total em Cristo Jesus. Que possamos ter essa convicção, no nome dEle, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e vive está para todo sempre, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.